Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário sobre a Torá. E nessa semana estaremos falando um pouco sobre Sukkot, Festa das Cabanas. Nós estamos vivendo exatamente o período da festa de Sukkot, também conhecida como Zman Simchateinu, o tempo da nossa alegria entre os judeus. Por uma semana, os israelitas receberam a ordem então de dormir, de comer e dormir, inclusive, na Sukkah, que é uma habitação temporária, uma habitação desprotegida, até mesmo das intempéries, tipo chuva, sereno, etc. E essa Sukkah, que é essa cabana, segundo a lei, deve ser então coberta apenas por galhos e folhas. A luz das estrelas deve aparecer entre as suas frestas, e então é uma habitação construída de forma rústica para celebrar este período do calendário judaico. Mas qual é a essência desta festa tão especial que, como o nome já indica, nos ensina então a verdadeira fonte da felicidade? Até porque, como nós sabemos, a festa é chamada de Zman Simchateinu, o tempo da nossa alegria. Explica o Tur Shulchan Aruch Orach Chaim 417 que o Shlosh Regalim, ou seja, as três festas de peregrinação, que são Pesach, Shavuot e Sukkot, correspondem aos três patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. O Tur Shulchan Aruch continua então a explicar que a festa de Sukkot corresponde ao patriarca Yaakov, pois assim está escrito no verso: e para o seu gado, ele, Yaakov, construiu Sukkot, ou seja, cabanas. Bereshit 33:17. Mas será que esta é a única conexão entre Yaakov e a festa de Sukkot? Para enxergar então a verdadeira conexão, é preciso entender o contexto do verso trazido pelo Tur Shulchan Aruch. No primeiro livro da Torá, Bereshit, está descrito o difícil relacionamento entre dois irmãos, Yaakov e Esav. Embora Esav tivesse vendido já a sua primogenitura, o seu direito de primogênito para Yaakov, ele ficou furioso, extremamente furioso, ao saber que Yaakov havia recebido de seu pai, Abrahá, a bênção de primogenitura em seu lugar. Isso então obrigou Yaakov a fugir para salvar a sua vida. E mais de 30 anos depois, no caminho de volta para casa, Yaakov foi atacado pelo anjo, pelo Malach de Esav, lá no ribeiro do Jaboque. Apesar de sair ferido, mancando, Yaakov venceu a luta com o Malach. E depois disso, com muita apreensão, Yaakov encontrou-se com Esav, mas saiu desse encontro absolutamente ileso. Então cada irmão seguiu o seu caminho. E assim diz o verso sobre Yaakov: e Yaakov viajou para Sukkot e construiu para ele uma casa. E para o seu gado ele fez cabanas, Sukkot em hebraico. E por isso chamou o lugar de Sukkot. Bereshit 33:17. O Talmud, no tratado Hulim 91a, descreve que Yaakov estava sozinho quando foi atacado pelo Malach de Esav. Por que, se ele estava viajando com toda a família? Por que foi somente ele atacado? Pois ele lembrou-se que havia esquecido no local do acampamento anterior alguns pequenos utensílios e voltou sozinho para buscar. Eram pequenos vasos de pouco valor monetário, mas Yaakov dava muito valor a essas posses. O Talmud apresenta o ensino que do ato de Yaakov nós aprendemos que os tzadikim, os justos, para eles, o seu dinheiro é muito querido. As suas posses são muito queridas, independente do seu valor. Mas este ensino do Talmud nos deixa um grande questionamento acerca de Yaakov. E todos os tzadikim acham, será que todos os tzadikim acham realmente as suas posses preciosas? Será que eles não deveriam dar mais valor à espiritualidade do que aos bens materiais? A resposta então está
na continuação da explicação da Guemará, que diz o seguinte: eles, os Sadiquim, os justos, não estendem sua mão para roubar. E explica o Rav Haim Vital que os Sadiquim apreciam cada pequeno objeto que possuem, cada centavo que ganham, não pelo valor intrínseco do objeto, do dinheiro, etc., mas porque sabem que Deus foi quem deu isso para eles, para que possam utilizar então para cumprir o seu trabalho espiritual no mundo. Os Sadiquim não roubam, eles não querem utilizar nada do que Deus não deu legitimamente para eles. Por isso eles valorizam cada pequena coisa com as quais Deus os abençoou, pois eles sabem que podem utilizá-las para cumprir mitzvot. Eles valorizam cada centavo que recebem, pois sabem que é um verdadeiro presente entregue pelas mãos do Criador, pessoalmente por ele, por assim dizer. Sukkot é a festa na qual abandona-se o conforto das casas, passando a semana então na Sukkah, nessa moradia temporária. E da mesma forma que a Sukkah é uma moradia temporária, devemos nos lembrar que a nossa vida neste mundo material, nesse mundo físico, é apenas temporária e provisória. E mais do que isso, da mesma maneira que Deus fez Israel habitar em Sukkot, em cabanas temporárias no deserto, e nos proveu, digamos, dessa lição, nos ensinou essa lição que necessitávamos, assim também Ele provê tudo o que é necessário para nossas vidas. A lição que se aprende de Sukkah, das Sukkot, na verdade, é que, embora o Criador tenha ordenado Israel a habitar uma semana em tendas temporárias, ainda assim as provisões de bênçãos do Criador não faltaram. Ora, isso nos ensina então o caminho da emuná, da fidelidade ao Criador e a recompensa com que Ele nos brinda, concedendo sempre de forma graciosa e de forma copiosa as suas bênçãos. Estamos tranquilos nele, salvaguardados nele, porque entendemos que apesar desta lição espiritual de desapego, de morar em cabanas temporárias, apesar de tudo isso, nós entendemos que as dificuldades da vida, as intempéries que enfrentaríamos numa habitação simples, ainda assim elas não nos apanharão, porque os recursos, as bênçãos e a recompensa por tudo aquilo que nós fazemos com fidelidade ao Criador, elas virão de forma copiosa, de forma abundante, porque o Criador olha por aquele que busca cumprir a sua vontade. Mas por que o verso diz então que Yaakov construiu Sukkot, cabanas para o seu gado? Isto é, suas posses. Mas para si ele construiu uma casa. Perceba que o texto fala que ele construiu Sukkot, cabanas para o gado, e para ele construiu uma casa. Explica o Targum, Yonatan, que o verso não está falando literalmente sobre uma casa, e sim sobre uma casa de estudos, um Beit Midrash. Isso demonstra que Yaakov tinha muita claridade no seu papel no mundo, tinha muita certeza. Ele valorizava as suas posses pelos motivos corretos, não utilizava os seus recursos em coisas passageiras, investia em coisas permanentes, como na construção de uma casa de estudo da Torá. Já as suas posses temporárias ele guardava em Sukkot, cabanas temporárias. Este é o propósito, então, da Sukkah. Ela deve nos ensinar a mesma lição que aprendemos com Yaakov. Nós devemos ter clareza sobre o nosso propósito neste mundo passageiro. Nós devemos ter clareza sobre quais são as nossas prioridades na vida. A lição de Sukkot é exatamente quais são as nossas prioridades. Devemos ter apreço por nossos bens, pelo que temos, cuidar do que é nosso, mas não pelo que eles representam, pelo seu valor intrínseco, mas sim pela forma como elas podem ser utilizadas, como pode-se investir isso em nosso próprio crescimento espiritual e daqueles a quem amamos, quem está ao nosso redor, de toda a coletividade. Devemos entender que o roubo e a inveja são tolices,
pois recebemos de Deus tudo o que necessitamos para o nosso trabalho. Não precisamos de nada que pertence aos outros. Somente quando conseguirmos obter essa clareza de que cada centavo e cada pequeno objeto que temos na vida é um presente enviado por Deus, então chegaremos à autêntica felicidade da Sukkah e de Sukkot. A felicidade de saber que nós somos milionários com cada um dos bens que possuímos, porque esses bens têm um potencial em si mesmo de serem transformados em realmente algo que fique e que dure eternamente. As nossas posses são temporárias, são Sukkot, porém elas podem ser, de certa forma, transformadas em algo eterno. Através do nosso cumprimento, do nosso emprego, do nosso investimento, de tudo aquilo que possuímos. Em termos de riquezas, e riquezas que eu falo, o termo não está restrito apenas a posses materiais. Está também relacionado ao conhecimento, está relacionado ao que nós temos em casa, está relacionado ao mundo físico e àquilo que é abstrato. Tudo pode ser empregado da melhor maneira possível, tudo aquilo que é passageiro aqui pode ser empregado da melhor maneira possível para fins eternos. Para entendermos então melhor isso, nós precisamos voltar no tempo, talvez para 3.300 anos atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando se processou a grande saída do Am Israel da terra do Egito. Os judeus acabavam então de sair de 2 séculos de escravidão e opressão. Eles ainda se sentiam desprotegidos, vulneráveis, ainda mais com aquele grande deserto gigantesco à sua frente, cheio de perigos e incertezas. Quem gostaria de andar perambulando pelo deserto por anos, durante a noite, no calor do dia, digamos, com um futuro ou de repente quase incerto, as pessoas com certa dúvida, será que é isso mesmo, será que não é isso? Muitas pessoas duvidando, muitas pessoas questionando a autoridade de Moshe Rabbeinu, e tudo aquilo que nós já conhecemos através das Parashot. Como eles poderiam sobreviver sem comida e sem água, por exemplo, naquele imenso deserto? Como aguentariam os dias escaldantes e as noites congelantes do deserto? São típicas do deserto. De dia é um calor insuportável e à noite é um frio gélido, frio glacial. Como suportariam com animais e crianças uma caminhada tão longa? Foi então que todos os medos do povo de Israel foram aliviados com o aparecimento das nuvens, onde o Eterno se manifestou a eles. Aquelas nuvens que envolveram e que trouxeram um sentimento de amor e conexão com o infinito, de proteção. As nuvens os protegiam por todos os lados de todos os perigos. E para relembrar a proteção das nuvens e sentir novamente esta conexão espiritual, é que o povo de Israel foi ordenado a habitar então uma semana em Sukkot, em cabanas provisórias, e esta é a essência da festa de Sukkot, a emuná, a fidelidade ao Criador. Sentir novamente a proximidade do amor de Deus. Voltar a refletir sobre todas as bondades que Ele faz conosco. Todas as berachot, as bênçãos que recebemos, como Ele nos salva nos momentos de dificuldades e aperto. E essa mensagem de Sukkot tem um apelativo universal. Por essa razão que nós, monoteístas noahides, também nos lembramos dessa festa, nós estudamos esta festa, nós não a praticamos porque isso é uma mitzvah para Israel, né, com os seus detalhes, porém, nós nos lembramos dessa festa e compartilhamos da alegria do povo de Israel nesse dia, em que eles celebram a sua felicidade, a sua alegria, porque é um sentimento, o povo de Israel deve sentir hoje a sensação da proximidade para com o seu Criador,
devem sentir hoje a alegria de saber, de entender que pela emuná do povo de Israel, pela sua fidelidade ao pacto, o Eterno sempre os recompensará com bênçãos copiosas e bênçãos eternas. Aquilo que é temporário, as dificuldades da vida, as pressões do dia a dia, os problemas, os males que, digamos, por certas vezes nos afligem, tudo isso é para o bem e acaba, digamos, de certa forma. Porém, as bênçãos e as benesses que recolhemos da lembrança desta alegria, elas são perenes, elas são verdadeiras, elas são eternas. Emuná é uma das mitzvot mais importantes da Torá. Por outro lado, ter uma emuná verdadeira é algo muito difícil. Todas as vezes que Deus não nos manda aquilo que nós estávamos esperando, como reagimos? Reclamamos ou entendemos que é parte da sua sabedoria superior, que devemos aprender alguma lição, tipo esperar? Quando não temos sucesso em alguma coisa, pensamos que será que nós pensamos que este era o decreto celestial e que não tem jeito e que talvez nós devêssemos ter nos esforçado um pouco mais? Como nos sentimos? Mas por que será que é tão difícil ter emuná completa? E emuná, repito, refere-se à fidelidade ao Criador. Por que é difícil ser fiel ao Criador? Vivemos numa verdadeira corda bamba. Por um lado, temos a obrigação de nos esforçar, de fazer a nossa parte para obter resultados desejados. Porém, os resultados desejados não devem ser os nossos resultados desejados, mas devem ser os resultados desejados pelo Criador. Essa é a correta emuná. Alguns sábios dizem que se esforçar é inclusive uma mitzvah. Por outro lado, como saber até onde o esforço é válido? E quando ele passa a ser demasiado, resultando na verdade em uma falta de emuná. Que quando a pessoa se empenha demais em algo, além do determinado, além da conta, além das suas posses, além da sua capacidade física ou intelectual, talvez isso seja, digamos, um exemplo de que ele está querendo satisfazer o seu próprio ego e não fazer, e não, digamos, entregar-se à vontade divina, submeter-se à vontade divina. Quer que o resultado venha, então desta forma se empenha de alguma forma, muitas vezes além daquilo que é determinado, além daquilo que é viável. Qual é o limite? A resposta é que não existe uma medida padrão a ser seguida. O esforço que cada um precisa fazer deve ser de acordo com o seu nível de conexão espiritual. Quando a pessoa sente que Deus participa da sua vida. Mas há uma regra que pode nos ajudar a chegar ao nosso nível correto de Shtadlut, que é o esforço. Esta conexão advém do patriarca Yaakov. A Torá descreve Abraham como alguém que desenvolveu ao máximo o potencial de Hesed, que é a bondade. Porém, mesmo a característica de Hesed precisa ser dosada, e como Abraham foi ao extremo, dele saiu um filho tzadik, um filho justo chamado Yitzhak, e um filho rachá, malvado, chamado Ismael. Yitzhak desenvolveu ao máximo o potencial da justiça estrita, mas também a característica de justiça estrita precisa ser dosada. E como Yitzhak foi ao extremo, dele saiu um filho tzadik, chamado Yaakov, e um filho rachá, ímpio, maldoso, chamado Esav. Yaakov desenvolveu o potencial do equilíbrio, saber dosar entre Hesed, que é a bondade, a justiça estrita, em o momento exato de utilizar cada um desses potenciais. Yaakov representa, portanto, a ponderação e o equilíbrio, e por isso dele saíram apenas filhos tzadikim. Precisamos aplicar esse conceito em nossas vidas. Por exemplo, se tudo o que recebemos de recursos no ano foi decretado em Rosh Hashanah e selado em Yom Kippur,
Quanto precisamos trabalhar para garantir o nosso sustento? A resposta é equilíbrio. Precisamos ser bons profissionais, dedicar tempo e esforço para fazer as atividades diárias de maneira bem feita, de maneira competente. Mas se a condição para ser um bom profissional é não sobrar tempo para acompanhar o jogo de futebol do filho na escola, não ter forças para servir ao Criador, digamos, com as suas orações diárias, que mesmo um bom Noahid é estimulado a fazer, do seu estudo da Torá diário, ou sempre, digamos, estar atrasado para algum encontro com a família, ou, digamos, não ter tempo mais para a família, para a sua esposa, para o seu marido. Esses são sinais, então, de que esse não é um esforço construtivo. Não temos, então, aqui um esforço construtivo. E, portanto, isso é falta de emuná. O esforço ideal pelo sustento, de acordo com o judaísmo, é aquele que nos permite cuidar também de todas as outras áreas importantes da vida, como família, saúde e, claro, espiritualidade. Mas, infelizmente, nós temos a tendência no mundo moderno de nos apoiar demais nas coisas materiais. Isto é fazer muito esforço, muito empenho, causando problemas em nossa emuná. Associamos nossa segurança às nossas sólidas paredes da casa. Associamos nossa felicidade unicamente aos bens materiais que possuímos, principalmente aqueles que ainda não temos, nós desejamos tanto. Associamos o nosso sucesso profissional, a abrir mão de qualquer outra área da vida, inclusive da própria família. Por isso, a festa de Sukkot está associada com Yaakov e com a alegria. Quando abandonamos o conforto e a segurança de nossas casas, estamos dando um passo ativo para alcançar o equilíbrio e a harmonia. Essa é a lição de Sukkot, inclusive para monoteístas noahides. Pendemos momentaneamente para o lado do espiritual, da emuná, do entendimento de que, na verdade, apesar das máscaras que encobrem a verdade, tudo vem de Deus. Voltamos a perceber que para sermos felizes precisamos de muito menos do que nós imaginávamos. Portanto, a alegria de Sukkot não é uma alegria passageira. É uma alegria que, se alcançada de forma verdadeira, tem o potencial de iluminar o nosso ano inteiro. A alegria de saber que não estamos sozinhos. A tranquilidade de sentir que estamos dentro de um plano maior e que o que temos na vida é exatamente o que precisamos para dar a nossa contribuição verdadeira ao mundo, de forma plena, de forma construtiva, de forma educativa para nossos filhos, para o nosso semelhante. Um exemplo de confiança, de estabilidade, de equilíbrio como Yaakov. De confiança, de estabilidade, de equilíbrio em relação àquilo que o Criador nos promete e com aquilo que Ele nos abençoa a cada momento, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo da nossa existência neste plano de realidade. Que o Eterno abençoe a todos nessa festa de Sukkot e que possamos então compreender essa lição e passar também àqueles que estão buscando cada vez mais conhecer as coisas do Eterno, conhecer a sua Sagrada Torá e especificamente entender o seu papel importantíssimo no mundo. Que sejamos todos abençoados e até uma próxima oportunidade em Mirceu Hashem. Até lá.